Diziam que uma rainha não podia se apaixonar por um escravo. Muito menos por um homem negro com um passado sombrio e um segredo que nem os seus conheciam. Mas ela, marcada pela solidão e por um casamento sem amor, se rendeu à paixão mais intensa de sua vida. Ele não falava muito e mais o que fazia na intimidade mudou o mundo dela para sempre. O que ninguém imaginava era que esse vínculo proibido revelaria algo mais profundo que o prazer, uma linhagem escondida, um pacto rompido entre reinos, e uma verdade que colocaria a coroa em risco. Antes de começar o vídeo, me diga de que parte do mundo você me assiste e se você também acredita que os maiores segredos se escondem entre os lençóis. 1912. Local: Ellington, Texas. O sol caía sobre a poeira seca de Ellington como uma maldição eterna. As ruas de terra eram tão avermelhadas que tingiam as bordas das saias, as botas e até as lágrimas dos que choravam em silêncio. Nessa terra sem misericórdia, onde as sombras do algodão escondiam mais do que mostravam, vivia a jovem Clara Whittemore, a filha esquecida de uma família branca demais para se sujar com afeto. Clara tinha 17 anos e uma beleza quebrada. Não era o tipo de beleza que brilhava nos bailes da cidade, nem aquela que aparecia nos retratos dos jornais do Sul. Era uma beleza que não se sabia ver, que se escondia atrás de uma testa muito alta, sardas desordenadas e uma timidez que doía aos olhos. Chamavam-na de a estranha, a feia, a que não fala. E isso bastava para que ninguém olhasse além. Sua mãe havia morrido ao dá-la à luz, e seu pai, o coronel Archibald Whittemore, jamais a perdoou. Criou-a entre criadas negras e silêncios, como se fosse uma mancha em seu sangue. Mas o que Clara ainda não sabia era que o sangue que corria em suas veias não era totalmente branco. E essa verdade seria o início de uma história que os livros de história do Sul jamais conseguiriam apagar. Naquela tarde de agosto, o calor grudava na pele como uma segunda camada. Clara observava pela janela da sala de jantar enquanto os trabalhadores voltavam do campo. Seus olhares, baixos e resignados, cruzavam com a figura firme de um novo Elijah. Era alto. De pele escura como a noite sem lua, ombros largos e costas que pareciam carregar séculos de dor. Era seu primeiro dia em Ellington, mas caminhava como se sempre tivesse pertencido àquela terra. Clara olhou e, pela primeira vez na vida, não sentiu vergonha de ser invisível. Sentiu medo. Mas não era medo do outro. Era medo de si mesma, do que acabará de despertar em seu peito. Algo proibido. Algo ancestral. Algo que, sem saber ainda, iria arrastá-la a um segredo que colocaria de joelhos uma rainha e 2 impérios da alma. E enquanto o relógio marcava 6 em ponto, e Elijah cruzava pela primeira vez o umbral da casa Whittemore, Clara sentiu um estremecimento. O mesmo que a terra sente antes de se romper. E assim começou o primeiro abalo. A cozinha da casa Whittemore cheirava a pão de milho e cansaço. As criadas se moviam como sombras entre panelas quentes e ordens secas. Elijah não dizia palavra. Não era preciso. Sua presença falava com mais força do que qualquer um dos homens brancos daquela fazenda. Vestia-se de forma simples, uma camisa aberta no pescoço, braços tensos pelo trabalho no campo, mãos cobertas de uma terra que parecia fazer parte dele. Ninguém sabia muito sobre seu passado. Só que vinha do sul da Louisiana, que havia trabalhado em uma plantação de cana, e que um capataz o recomendara com uma nota escrita em tinta borrada. Forte. Não fala muito. Não faz perguntas. Não reclama. Não toca em ninguém. Mas Clara não era o ninguém. Ela observava das sombras do corredor, com os dedos apertados contra a madeira da grade, com o coração batendo em um idioma que nem sua mente compreendia. Era uma mistura de medo, vergonha e algo mais bruto e mais selvagem. Uma necessidade que ela não ousava nomear. Aquela noite, o jantar foi mais silencioso do que o normal. Elijah havia sido designado para consertar a cerca do curral e dormiria na cabana dos moços, ao lado da cozinha. Clara comeu pouco. A garganta se fechava, não por falta de fome, mas por excesso de pensamentos. O que era aquele calor que a seguia mesmo quando se deitava?
Porque não conseguia parar de imaginar suas mãos em movimento, aqueles olhos que não a olhavam, mas pareciam saber exatamente onde ela estava. Lá fora, os grilos cantavam em coro. Lá dentro, ela se perguntava por que aquele homem, desconhecido e silencioso, começava a preencher todos os cantos da sua mente. E por que, pela primeira vez em anos, ela desejava ser vista por alguém. Mas Elijah não a olhava. Ainda não. E foi essa distância que acendeu uma chama perigosa. Porque o que Clara ainda não sabia é que Elijah havia feito uma promessa. Uma que o prendia a um passado mais complexo que seu silêncio. Uma promessa de nunca tocar em nenhuma mulher branca. Uma promessa que estava prestes a ser quebrada. Porque os olhos de Clara não o deixavam dormir. E no segundo dia, o silêncio virou desejo. Os dias seguintes amanheceram cobertos por uma névoa baixa, como se o céu tentasse esconder os segredos que começavam a germinar sob a superfície. A temporada de colheita trazia um ritmo mais violento à fazenda Vitemore. Mais gritos, mais suor, mais tensão no ar. Mas entre as vozes ásperas e o render das carroças cheias de algodão, o nome de Elijah começava a surgir com respeito. Ele não falava muito, mas trabalhava como 3 homens juntos. Consertava cercas sem que pedissem, calava diante das humilhações dos capatazes, e cuidava dos trabalhadores mais velhos com uma ternura silenciosa que desconcertava a todos. Até os homens brancos que tentavam impor medo com o olhar. Mas havia algo mais nele. Algo que a própria terra parecia reconhecer. Um equilíbrio, uma força ancestral que não vinha do corpo, mas da alma. Clara, por sua vez, vivia em uma prisão invisível. Filha do coronel Vitemore, mulher sem mãe, sem amigas, sem voz. Seu lugar estava definido: bordar, ler romances britânicos, sorrir sem mostrar os dentes e se preparar para um casamento arranjado com algum herdeiro entediado de Houston. Mas desde a chegada de Elijah, algo havia se quebrado nela. Durante as tardes, descia ao jardim dos fundos com seu caderno em mãos fingindo ler, mas seus olhos se fixavam na cerca onde ele trabalhava com a camisa grudada ao corpo suado. Observava-o em silêncio, quase como se ele fosse uma pintura proibida que não se devia olhar por muito tempo. E às vezes, quando achava que ninguém a observava, fechava os olhos e o imaginava se aproximando. Tocando-a, sussurrando algo naquele idioma secreto que os corpos falam antes do desejo. Uma tarde, ao passar perto do celeiro, ouviu uma conversa entre 2 criadas. Dizem que Elijah vem de uma linhagem de curandeiros e daqueles do pântano. Vodú. Não. Algo mais antigo. Dizem que a avó dele previa a morte. E que a mãe tinha a marca. Clara se afastou com o coração batendo forte. Quem era realmente aquele homem? Naquela noite, não conseguiu dormir. Desceu escondida até a cozinha em busca de água e o encontrou ali, sozinho, sentado ao lado do fogão apagado. Elijah não se moveu, nem se surpreendeu. Apenas a olhou pela primeira vez e diretamente. E naquele instante, algo invisível se quebrou entre eles. Não houve palavras. Mas na forma como seus olhos se encontraram, na tensão suspensa no ar, disse-se tudo o que não se podia dizer. E quando Clara subiu as escadas tremendo, entendeu que estava perdida. Não por quem ele era, mas por aquilo que ela estava disposta a arriscar, só para sentir a mão dele roçar sua pele. E foi então que o proibido começou a florescer na escuridão. As noites começaram a mudar em Ellington. Não foi o clima, nem a lua minguante que mal se mostrava sobre os campos. Foi um murmúrio que flutuava no ar como uma canção sem letra, uma energia estranha que despertava os grilos antes da hora e fazia os cavalos relincharem em seus estábulos mesmo sem razão. A casa Vitemore parecia dormir em paz. Mas uma guerra silenciosa pulsava no peito de Clara. Desde aquela noite em que Elijah a olhou diretamente, algo a mantinha desperta. Sonhava com ele sem fechar os olhos. Sentia-o nos ossos. A cada dia era mais difícil fingir. Suas mãos tremiam quando o ouvia passar por perto. As bochechas ardiam quando sentia sua presença sem sequer vê-lo. E às vezes, nos momentos mais inesperados, surpreendia-se tocando o próprio pescoço,
como se a pele carregasse a memória de uma carícia que ainda não havia acontecido. Mas não era só ela que despertava. Elijah também começava a se desfazer por dentro. Ele a havia notado desde o primeiro dia. Não por sua beleza, nem por sua fragilidade, mas por seu silêncio. Um silêncio parecido com o dele, profundo, carregado de coisas que ninguém perguntava. Clara não era como as outras mulheres brancas da região, não falava com superioridade, não olhava com medo, e não lhe dirigia a palavra como se ele fosse invisível. Ela o sentia. E isso o aterrorizava mais que qualquer capataz. Uma noite, o destino decidiu que a linha invisível entre eles se esticaria até o ponto de ruptura. Clara havia descido para buscar seu livro, esquecido ao lado do celeiro. Era tarde. Muito tarde. Tarde demais para uma dama branca estar fora de seu quarto. A brisa carregava o cheiro das laranjas silvestres que cresciam perto do riacho, e no ar, flutuava uma tensão que parecia esperar pela sua própria cena. Caminhava descalça. A terra úmida entre seus dedos a fazia se sentir viva pela primeira vez em anos. E ali, bem atrás do celeiro, ela ouviu. Elijah. Sozinho. Sem camisa. Lavando as mãos em um balde sob a luz de uma lamparina a óleo. A água escorria por seu torso como uma bênção proibida. Suas costas estavam cobertas de cicatrizes. Marcas antigas, como se o tempo tivesse escrito sobre ele com fogo. Clara parou, sem fôlego. Ele não se virou, mas falou. Sua voz era grave, baixa, como o eco de um tambor enterrado. A senhorita não deveria estar aqui, senhorita Vitemore. Ela não respondeu. Não sabia se devia ficar ou correr. Não sabia se estava cometendo um erro ou descobrindo seu verdadeiro destino. Eu te vi no jardim, sussurrou ela, todos esses dias. Ele abaixou a cabeça. Fechou os olhos. Respirou fundo. Sua voz tremeu levemente. Eu também te vi. Silêncio. E nesse silêncio, tudo mudou. Não se tocaram. Nem mais uma palavra. Apenas o reconhecimento mútuo de um abismo impossível e a certeza de que já não havia volta. Naquela noite, Clara voltou para seu quarto com as pernas fracas, o coração batendo como um tambor africano, e a sensação de que acabará de abrir uma porta que não deveria existir. Mas atrás daquela porta, não era apenas o desejo que a esperava. Era a verdade. Uma verdade enterrada em gerações de silêncios. Uma verdade que faria tremer não apenas seu mundo, mas o sobrenome que carregava. E assim, com um olhar sob a luz de uma lamparina, começou o incêndio. A chuva chegou sem aviso. Como sempre acontecia no sul do Texas, violenta, espessa, quente. A terra, sedenta por semanas, absorvia cada gota como se fosse sangue. O céu estava da cor do aço enferrujado, e os campos, cobertos por névoa. Nesse cenário de umidade e lama, Clara Vitemore deixou de ser apenas a filha de um coronel. Deixou de ser a feia, a ocalada, a invisível. Algo dentro dela havia mudado. Agora caminhava com um segredo entre os ossos. O segredo não era Elijah. Era ela mesma. Pela primeira vez, Clara se sentia viva. Não pelo que tinha, mas pelo que desejava. Não pelo que diziam dela, mas pelo que estava disposta a desafiar. Passava as tardes escrevendo em seu caderno, mas já não eram poemas tristes nem pensamentos de reclusão. Escrevia sobre fogo, sobre corpos, sobre mãos negras e pele branca que não queria fugir. Sobre rainhas sem trono e escravos sem correntes. Escrevia com fome. E aquele caderno ia se tornar seu maior perigo. Elijah, por sua vez, evitava cruzar com ela. Não por falta de desejo, mas por medo do destino. Já havia conhecido mulheres brancas antes. Já sentirá seus olhares, sua curiosidade, seu jogo. E também já vira corpos pendurados em árvores, com a língua roxa, quando esses jogos eram descobertos. Mas Clara não era como as outras. E isso o desarmava. Cada vez que ouvia seus passos na casa, sua garganta se fechava. Cada vez que a via no jardim,
temia que o coração saltasse do peito. E todas as noites, antes de dormir, repetia para si mesmo: não a olhe. Não a toque. Não a ame. Mas a alma não entende de avisos. Num domingo, enquanto o coronel Vitemore viajava a Austin a negócios, Clara desceu ao estábulo com um cesto de maçãs. Não era comum vê-la ali. As criadas murmuravam. Os moços baixavam o olhar. Ela caminhava como se não ouvisse nada. E ali estava ele, acariciando o lombo de um cavalo negro. Seus olhos se encontraram. Ninguém falou. Suas costas doem? Perguntou Clara, sem pensar. Ele assentiu com cautela. Ela largou o cesto e se aproximou, lentamente. Estava tremendo, mas não parou. Enfiou a mão no bolso e tirou um frasquinho de óleo de eucalipto. Havia roubado da prateleira de remédios. Vai ajudar com as cicatrizes, disse ela, baixando o olhar. Elijah não se mexeu. Mas seus músculos se tensionaram. Ela colocou uma pequena quantidade nos dedos, e com delicadeza, começou a massagear suas costas. Foi um toque. Um toque sagrado. A pele ferida. As marcas antigas. O vapor do óleo misturado ao calor de duas almas à beira do abismo. Não houve luxúria. Houve reverência. Era como se Clara, sem saber, estivesse tocando não um corpo, mas uma história. Uma linhagem. Um homem que havia sobrevivido a tudo. E Elijah, pela primeira vez, permitiu que alguém o tocasse sem defesa. Sem medo. Sem barreiras. Você tem fogo nas mãos, sussurrou ele. E você tem um império sob a pele, respondeu ela. Esse momento durou apenas alguns segundos. Mas quando se separaram, já não eram os mesmos. Clara havia deixado de ser uma filha obediente. Elijah havia deixado de ser apenas um trabalhador. E o que nasceu ali, entre madeira úmida e vapor de eucalipto, não foi amor. Foi despertar. Mas o que nenhum dos dois sabia é que do canto da escada do celeiro, alguém os observava. E esse alguém tinha razões muito fortes para que esse amor jamais florescesse. A rainha acabava de ganhar sua coroa, mas já se tramava a traição que tentaria roubá-la. O vento mudou. Não eram rajadas visíveis, nem folhas dançando. Era outro tipo de vento, o que move as coisas por dentro, o que anuncia que o tempo dos segredos começou sua contagem regressiva. Na casa Vitemore, as paredes começavam a sussurrar. Os criados percebiam coisas. Silêncios longos demais. Olhares que não deveriam se cruzar. O aroma de óleo de eucalipto flutuando nas roupas de Clara. E, acima de tudo, os olhos de Elijah, que já não eram tão impenetráveis quanto antes. Quem os observou naquela tarde no celeiro foi Miriam, a mulher que criou Clara desde pequena. Não era nem escrava nem livre, era uma daquelas figuras invisíveis que sabiam de tudo, mas falavam pouco. Já havia visto gerações morrerem, bastardos nascerem em silêncio, e ouvido confissões capazes de arruinar sobrenomes. Mas o que viu entre Clara e Elijah, aquilo não era um jogo. Era uma rachadura. Uma rachadura que, se abrisse, engoliria a todos. Miriam, embora calada, era leal ao nome Vitemore. Devia sua vida ao coronel, mas sua alma devia a verdade. Passou dias em dúvida se devia contar algo. Mordia as palavras, passava as noites em claro olhando para a cruz de madeira acima da cama e rezava para um Deus que ela sabia que não entendia a cor da pele. Clara, por sua vez, começou a mudar de forma mais evidente. Parou de trançar o cabelo com precisão. Começou a usar vestidos mais leves. Seu rosto, antes pálido, agora tinha um leve rubor constante, como se vivesse num estado de febre doce. Seu caderno nunca mais a abandonava. Mas a mudança mais forte foi interna, ela havia deixado de sentir medo. Não temia o castigo. Não temia seu pai. Não temia os sussurros da cidade nem o julgamento de Deus. Porque, pela primeira vez na vida, Clara sentia que tinha algo só seu.
Um segredo que não a acorrentava, mas a libertava. E Elijah começava a perder a guerra contra si mesmo. Uma tarde, depois de uma tempestade intensa, Clara foi até o lago. Lá, entre árvores tortas e raízes submersas na lama, encontrou Elijah sozinho, com as calças arregaçadas e os pés na água turva. Olhava o horizonte como quem conversa com um fantasma. É verdade que sua mãe tinha a marca? Perguntou ela, aproximando-se sem medo. Elijah demorou a responder. Tinha. Nas costas. Como as mulheres do pântano. Diziam que ela podia ver o coração dos homens, e mesmo antes que eles falassem. E você? Ele abaixou o olhar. Seus olhos brilhavam com algo entre resignação e fogo. Eu só herdei a parte maldita. Clara sentou ao seu lado. Que parte é essa? O desejo, disse ele. O desejo por tudo que me é proibido. Silêncio. Eu também herdei algo maldito, sussurrou ela. O sobrenome Vitemore. Ele a olhou. Finalmente. Sem medo. Sem barreiras. Sem hierarquia. E então, sem planejar, sem palavras nem aviso, se beijaram. Não foi um beijo suave. Foi uma explosão. De raiva contida. De fome reprimida. De séculos de separação por uma linha invisível chamada raça, poder, linhagem. E enquanto seus lábios se fundiam sob o céu do Texas, ambos sabiam que algo acabava de nascer e algo estava prestes a morrer. Naquela noite, Miriam foi até o escritório do coronel, que acabará de voltar de viagem. Levava na mão uma carta. Uma única frase escrita com tinta trêmula. Sua filha foi tocada por um negro. E ela permite. O coronel leu. Seu rosto, antes tão imóvel, se contraiu como se tivesse visto o próprio demônio. E naquele instante, o mundo deixou de girar suavemente. Os passos do inferno acabavam de começar a ecoar na casa Vitemore. E a língua do pecado já havia sido solta. O ar cheirava diferente na casa Vitemore. Já não era o aroma do café torrado pela manhã, nem do pão de milho fresco na cozinha. Agora, o ar havia se tornado denso, como se alguém tivesse fechado todas as janelas e soltado uma verdade podre dentro das paredes. O coronel Archibald Vitemore não falava. Não gritava. Apenas observava. E quando um homem como ele, soldado, dono de terras, e pai sem coração, guarda silêncio, o perigo se multiplica. Clara percebeu de imediato. Seu pai já não a chamava para o café da manhã. Não perguntava sobre suas aulas de piano. Não mencionava os pretendentes do leste. Apenas a olhava como se estivesse vendo uma fera enjaulada que ainda não sabia que a jaula já não a protegia, mas que a preparava para o sacrifício. Enquanto isso, Elijah também sentiu. Os capatazes começaram a vigiá-lo. Os olhares, antes indiferentes, agora eram cortantes. Um dos homens cuspiu ao passar. Outro esbarrou nele com força desnecessária. Ninguém se importava que fosse o mais trabalhador, o mais respeitoso. Em Ellington, não eram necessárias provas quando a cor da sua pele já era condenação suficiente. Mesmo assim, Elijah não fugiu. Ficou. E esperou. Certa noite, Clara encontrou a porta do escritório do pai entreaberta. Não era comum. O coronel era rígido com seus documentos, seu uísque e seus segredos. Mas naquela noite, e como se tudo estivesse esperando para ser descoberto, a fechadura cedeu. Ela entrou. Sobre a escrivaninha, encontrou um envelope. O selo estava rompido. Dentro, havia papéis amarelados. Cartas. Recibos. E uma pequena fotografia em preto e branco. Na imagem, uma mulher mulata, com olhos amendoados e um sorriso quase invisível. Clara não a conhecia. Ou ao menos, era o que achava. Foi então que viu a carta escrita com tinta antiga, datada de 1895. A remetente, Rosemary Batiste. E a linha que fez o mundo de Clara desabar em um só suspiro. Archibald, escrevo para te suplicar que não negues nossa filha.
Não é culpa dela ter nascido entre dois mundos. Ela merece saber quem é. E você sabe que ela carrega isso no sangue. Clara deixou a folha cair. O quarto começou a girar. O ar ficou mais espesso. O coração, menor. A verdade, maior do que ela podia suportar. Ela não era completamente branca. Sua mãe, que sempre lhe haviam descrito como frágil e silenciosa, não era a dama do retrato na sala. Sua verdadeira mãe era uma mulher negra, enviada para o norte após o nascimento de Clara para evitar o escândalo. Uma filha bastarda. Uma mancha. Uma vergonha que o coronel tentou apagar com silêncio, castigo e esquecimento. Mas o sangue não mente. E a pele, embora pálida, ainda carregava as raízes de uma história que Clara nunca escolheu. Subiu para seu quarto sem sentir os pés. O espelho já não devolvia seu rosto. Devolvia uma mentira. Agora tudo fazia sentido, o desprezo do pai, o silêncio das criadas, os olhos de Miriam cheios de algo mais do que tristeza. A diferença invisível que sempre sentirá, agora tinha nome. Tinha carne. Tinha história. E Elijah. Ele não era o pecado. Era o espelho. Na manhã seguinte, o coronel a esperava na sala de jantar. Sentado. Imponente. Com um envelope na mão. Você vai se casar, disse, sem olhar para ela. Clara não respondeu. Elijah será enviado para Huntsville. Já está decidido. Um homem com sua fraqueza precisa de disciplina. Ela entendeu tudo. Não era punição. Era apagamento. Seu pai queria eliminar cada vestígio do que ela havia descoberto. Não só da pele, mas do espírito. Do desejo. Da história. Você não pode decidir quem eu sou, disse Clara, com voz firme. O coronel finalmente a olhou. Frio. Sorriso de aço. Eu te fabriquei. E despertei, sussurrou ela. Clara se levantou. Não comeu. Não chorou. Apenas subiu as escadas com o coração batendo como tambor. Porque sabia o que precisava fazer. Naquela noite, com a lua alta e os cães dormindo, Clara fugiu pela porta dos fundos com uma lanterna, seu caderno e uma decisão. Cruzou os campos. Os espinhos rasgaram sua pele. A lama a sujou. Mas ela não parou. Precisava encontrar Elijah. Precisava contar-lhe a verdade. Precisava, pela primeira vez, escolher sua própria história. Mas quando chegou à cabana, já era tarde. Estava vazia. A cama sem lençóis. As botas não estavam. Elijah havia desaparecido. E o silêncio, foi mais cruel do que qualquer castigo. O rancho Vitemore despertou com a ausência da filha e o eco da fúria. O coronel não disse nada publicamente. Não precisava. Sua reputação fazia o trabalho por ele e cada criado foi interrogado, cada cavalo inspecionado. Uma carta foi enviada aos delegados dos condados vizinhos. A mensagem era clara. Minha filha foi sequestrada por um trabalhador negro. Oferece-se recompensa. Mas Elijah não a havia tocado desde aquela noite do beijo. Não houve sequestro. O que houve foi fuga. Clara caminhou por horas. Dias. Cruzou canaviais abandonados, riachos finos que não sabiam seu nome, e vilarejos onde ninguém a olhava nos olhos. Seus pés sangravam. Seus vestidos estavam em farrapos. Seu caderno se molhou com a chuva, mas ela não o largou. Era seu mapa. O único testemunho do que havia sentido. Do que ainda estava procurando. Perguntou por ele em armazéns, estações de trem, tabernas. Alguns fingiram não saber. Outros riram com desprezo. E um velho com um só olho, a olhou fixamente e disse: Homens como aquele não ficam em terra seca. O que quer dizer com isso? Perguntou Clara, com a voz rouca. Que se está mesmo procurando por ele, vai ter que se sujar. E lhe deu um nome.
Alliance du Serpent. Um assentamento perdido entre os pântanos do sul da Louisiana, onde viviam os que não cabiam no mundo. Onde as leis dos brancos não chegavam, e onde o sangue falava por meio de espíritos, tambores e sonhos. A primeira vez que Clara pisou no pântano foi como entrar em outra vida. As árvores pendiam como braços velhos. A água, escura e espessa, parecia observá-la. Os sapos cantavam com raiva, e o ar cheirava a umidade, morte vegetal e algo mais profundo, como um cheiro de história. Caminhou seguindo o traço que o velho havia indicado. Até que a encontrou. Uma mulher de pele cor de mel e olhos âmbar que a olhou sem piscar. Você não é daqui, disse. Estou procurando Elijah. Elijah Batiste? Esse sobrenome. Batiste. O mesmo da carta da mãe. Clara cambaleou. Sim, respondeu com um fio de voz. A mulher a examinou em silêncio. Então, com uma voz baixa mais poderosa, disse. Então venha. Por que você não está apenas procurando um homem? Você veio encontrar os ossos do seu sangue. A levaram para uma cabana humilde, mais limpa, onde pendiam amuletos, cordas com dentes de animais, lenços vermelhos e velas negras. Ali, sentada ao lado de uma tigela de barro, uma anciã esperava. Não tinha mais que 1,5 metros de altura. Suas costas eram curvas, mas seus olhos tinham séculos. Você é de Rosemary, disse, sem que ninguém lhe dissesse o nome. Era minha mãe, sussurrou Clara. Não. Era sua raiz. Clara caiu de joelhos. Não mais por cansaço físico, mas pelo peso da revelação. A anciã tocou-lhe levemente a testa, e uma imagem cruzou sua mente, sua mãe jovem, sorrindo. Elijah criança, correndo entre os juncos. E uma promessa feita junto ao fogo, numa língua que nunca ouvirá, mas que, de alguma forma, compreendia. Clara tremia. Ele está aqui e não está? Perguntou. A anciã assentiu. Mas primeiro, você precisa entender quem é. Eu sou Clara Vitemore. Não. A voz se ergueu como um trovão suave, você é Clara Batiste. O que isso significa? A anciã sorriu. Não com ternura, mas com reverência. Significa que seu corpo pode desejar. Mas sua alma já estava prometida. Clara não entendeu. Ou não quis entender. Leve-me até ele. Amanhã. Esta noite, sonhe. Porque antes de tocar um homem de olhos abertos, e você precisa tocar sua linhagem de olhos fechados. Naquela noite, Clara dormiu pela primeira vez em uma cama de folhas secas, sob um teto de madeira viva, com os tambores distantes soando como o eco de um coração gigante. E ela sonhou. Sonhou com mãos morenas acariciando seu ventre. Com olhos como poços profundos. Com palavras que não eram inglesas, mas que seu sangue compreendia como um canto. E sonhou com Elijah. Mas não como um trabalhador rural. Nem como um amante. Mas como um rei antigo, envolto em fogo, esperando por ela no fim de uma ponte feita de ossos e lama. Ao amanhecer, Clara acordou encharcada de lágrimas, com a certeza brutal de que nada voltaria a ser como antes. E quando o viu, finalmente, em pé ao lado da árvore de raízes expostas. Elijah também chorava. Mas não de tristeza. De reconhecimento. Porque Clara não viera pedir perdão. Viera reivindicar seu lugar. E justo quando suas mãos iam se tocar. Um tiro rasgou o ar. O som seco. O tremor da terra. O eco da morte. E a história deu uma nova volta, que ninguém esperava. O tiro cortou o ar como uma lâmina em brasa. As garças brancas alçaram voo do rio. Os sapos se calaram de imediato. O pântano, que até então parecia um refúgio, se transformou em um cenário de guerra silenciosa. Clara se virou bruscamente na direção do som. Elijah cambaleou. Não gritou. Não caiu. Apenas deu um passo para trás, como se o impacto não tivesse sido em seu corpo, mas em algo mais profundo, em sua história. Ele não estava ferido.
Não sangrava. O tiro atingira uma árvore, a centímetros de seu pescoço. Mas a mensagem era clara e estavam marcados. Da linha das árvores, uma figura surgiu a cavalo. O sol, filtrado pelas copas retorcidas, não revelava seu rosto, mas Clara reconheceu a postura antes mesmo que ele falasse. Clara Vitemore. Rugiu o homem, pelo amor de Deus, volte para casa. Seu pai. O coronel Archibald Vitemore, vestido de preto, com os olhos cheios de uma fúria tão antiga quanto o próprio país. Ele não viera resgatá-la. Viera destruir aquilo que ela havia escolhido. Porque não podia aceitar que sua filha, sua única filha, descesse voluntariamente até aquilo que ele passará a vida inteira negando, seu sangue mestiço, seu desejo mestiço, sua herança negra. Você não sabe o que está fazendo. Gritou, se esse homem é uma mentira. Um perigo. Ele é a ruína da nossa família. Clara não se moveu. Suas pernas tremiam, sim. Mas sua alma estava firme. Pela primeira vez, sem hesitar. Ele não é o perigo. Respondeu com voz firme, o perigo foi você, com seu silêncio. Com seu ódio. Você mentiu para mim desde que nasci. Elijah se aproximou, com a mão estendida para Clara, como se soubesse que aquele momento não era só deles, mas também dos mortos que os observavam do outro lado da água. Minha mãe era sua escrava, não era? Disse Clara, olhando fixamente para o pai, se você me deixou crescer acreditando que eu era outra coisa. O coronel desceu do cavalo. Os passos sobre a lama soavam pesados, como se o pântano se recusasse a sustentá-lo. Sua mãe foi um erro. E você, uma consequência. Mas ainda posso corrigir isso. Ele puxou uma segunda pistola. O brilho do metal pareceu deter até o próprio vento. Elijah avançou. Não para atacar. Para se colocar na frente de Clara. Não. Ela gritou, não o toque. Não vou atirar nele, disse o coronel entre dentes. Então, em quem? E nesse instante, algo aconteceu. Uma figura emergiu da vegetação. Pequena. Corcunda. A anciã que havia recebido Clara dias antes. Carregava na mão uma vasilha de barro e na outra, um galho seco com folhas murchas. Archibald Vitemore disse com uma voz que parecia nascer do próprio lodo, seus pecados já foram pesados. O coronel apontou a arma. Afaste-se, bruxa. Já é tarde para isso, respondeu a anciã. E então, antes que o coronel pudesse atirar, seu braço se paralisou. Literalmente. Como se uma força invisível tivesse congelado o osso. Ele gritou. Tentou mover a outra mão. Também imóvel. Seus olhos, arregalados de pânico, começaram a tremer. O que você está fazendo comigo? A anciã caminhou lentamente até ele. Não sou eu. É Rosemary. Quem? A mulher que você amou e depois negou. Não. E agora, sua filha voltou à terra onde ela nasceu. E o sangue começou a reivindicar o que é seu. Clara não entendia tudo. Mas sentia. Sentia sua mãe por perto. Sentia os tambores distantes começando a soar. Sentia a terra vibrar sob seus pés como um tambor lento. Elijah segurou sua mão. Seu corpo também tremia. Mas não de medo. De verdade. De pertencimento. E naquele instante, o coronel Vitemore caiu de joelhos. Não por causa da magia, nem da vergonha. Mas pelo peso brutal de uma história maldita que finalmente havia saído do porão. O que você quer fazer com ele? Perguntou Elijah, olhando para Clara. Ela pensou por um momento. Olhou para o homem que lhe negara uma mãe, uma identidade, uma vida. E então, com voz firme e serena, disse: quero que ele veja como eu renasço, com tudo o que ele quis destruir. Naquela noite, os tambores não cessaram. O pântano celebrou. A comunidade de Alliance do Serpent acendeu fogueiras antigas.
E Clara, sob um céu estrelado, entendeu que não viera apenas buscar um homem. Viera despertar sua linhagem adormecida. Mas ainda restavam verdades por descobrir. Porque Elijah guardava um segredo que nem mesmo Clara estava preparada para enfrentar. E esse segredo estava enterrado no mesmo lugar onde tudo começou. A tempestade começou ao amanhecer. O céu não rugiu. Não houve relâmpagos nem trovões. A tempestade não estava no alto. Estava embaixo. Na terra. Nas raízes. Nos ossos antigos que dormiam sob a aldeia. Os tambores não soaram naquela manhã. O povo amanheceu em silêncio. Um silêncio ritual, como se todos soubessem que aquele dia não era um dia qualquer. Era o dia em que algo antigo viria à tona. E o barro revelaria seu segredo. Clara acordou em uma cama nova. Dormira ao lado de Elijah pela primeira vez, e ainda assim, não haviam se tocado com o corpo, mas com a alma. Passaram a noite de mãos dadas, como se o contato dos dedos fosse mais sagrado que qualquer carícia. Falaram pouco. Apenas se olhavam, com a compreensão silenciosa de dois seres que já não precisavam se explicar. Ela era o reflexo dele. Ele, seu espelho. Juntos, eram raiz. Mas nos olhos de Elijah ainda havia um véu. Uma sombra. Um pensamento não dito. A anciã, conhecida por todos como Mama Ibo, convocou Clara ao centro da aldeia. Ali, onde cresciam árvores de sangue torcido, onde as mulheres faziam oferendas com folhas, arroz e rum. No centro, havia uma pedra redonda, quase totalmente enterrada na lama. Só uma parte era visível. Parecia insignificante. É isso que você busca, disse Mama Ibo, apontando para a pedra. O que há aqui? Perguntou Clara. Sua mãe. E algo mais. Clara se ajoelhou. Elijah apareceu ao seu lado, com as mangas arregaçadas e a respiração tensa. Não disse nada. Apenas colocou as mãos sobre a terra. Minha mãe está aqui? Perguntou Clara, com a voz quebrada. Mama Ibo assentiu. Foi enterrada em segredo. Ninguém mais a quis. Mas aqui nós a acolhemos. Porque aqui era o lugar dela. Assim como é o seu. Clara engoliu em seco. Suas mãos começaram a cavar sem pensar. Elijah também. A comunidade se aproximou, em círculo. Mulheres, crianças, homens de pele escura e olhos profundos. Todos em silêncio. E então, apareceu algo. Uma caixa pequena. De madeira escura. Talhada com símbolos que Clara não reconhecia, mas que seu sangue sim. A caixa estava envolta em um tecido vermelho, macio como pétala seca. Ela a abriu com mãos trêmulas. Dentro havia 3 objetos. Um cacho de cabelo trançado. Uma carta. E uma figura de barro em forma de mulher, partida ao meio. Clara pegou a carta. A tinta quase havia sumido, mas ainda era possível ler. Para minha filha, Clara. Não sei se algum dia suas mãos tocarão esta carta. Mas se tocarem, é porque sua alma a trouxe de volta. Eu amei seu pai. Mas não mais do que amei meu sangue. Se algum dia tiver que escolher entre o mundo que te impuseram e o que te chama por dentro, escolha sua alma, filha. Escolha sua verdade. Porque você não vem de uma só terra. Você vem da mistura. E nessa mistura está sua coroa. Clara não chorou. Não naquele momento. Apenas fechou os olhos e apertou a figura de barro partida entre as mãos. E então entendeu. A figura era ela mesma. Partida entre 2 mundos. Mas inteira em sua essência. Elijah, de repente, deu um passo para trás. Há algo que você precisa saber, disse, com a voz embargada. Clara olhou. O quê? Elijah respirou fundo. Seu peito subia e descia como o mar antes de liberar uma tempestade. Eu não vim para a aliança só por mim. Vim porque eu também sabia. Sabia o quê?
Que você e eu estamos ligados desde antes. Como? Ele se agachou, pegou um punhado de lama e a segurou na mão. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe me levou até a Mama Ibo. Ela disse que eu estava marcado. Que um dia uma mulher chegaria com a mesma marca, mesmo que não a usasse na pele. E onde está essa marca? Elijah estendeu o braço. Levantou a camisa. No ombro, quase imperceptível, uma pequena cicatriz em forma de meia-lua. Clara ficou imóvel, como se petrificada. Devagar, abaixou a manga do vestido. Na mesma posição. Na mesma forma. A cicatriz que sempre acreditara ter vindo de uma queda na infância, daquelas que o pai dizia ter sido ou por desajeito ou não era acidente. Era a marca. Nossos avós eram irmãos, disse Elijah, como se estivesse engolindo espinhos. Mas de pais diferentes. Minha linhagem foi levada para o sul. A sua, vendida para o oeste. E nos reencontramos, por destino. O coração de Clara quase saltou pela boca. Nós somos. Não. Não por laços sanguíneos diretos. Não incesto. Somos 2 ramos separados e agora que voltam a se encontrar. Um silêncio sagrado pairou sobre eles. Não era horror. Não era culpa. Era assombro ancestral. O amor entre eles não era impuro. Era reencontro. A fusão de uma linhagem quebrada pelo poder, racismo, silêncios, que agora, depois de gerações, ousava se unir novamente. Clara respirou fundo. Olhou para Elijah com novos olhos. Já não como amante. Nem apenas o homem que despertara sua pele. Olhou para ele como o guardião de sua história. E como seu igual. Então não somos apenas desejos, disse ela. Não, respondeu ele. Somos reparação. E enquanto o barro escorria entre seus dedos, a figura quebrada foi colocada sobre a pedra, como oferenda ao tempo. Os espíritos, naquela noite, dançaram. E o sul começou a sarar, um batido de tambor por vez. Mas a ferida ainda não estava fechada. O sobrenome Vitemore ainda não havia dado sua última palavra. E o mundo dos brancos já havia enviado algo bem pior que um pai. Havia enviado justiça disfarçada de punição. Às vezes, a história não bate à porta. Às vezes, ela entra sem pedir e arrasa com tudo que toca. O fogo sagrado que Clara e Elijah acenderam não foi invisível. Os olhos do pântano sabiam ver, mas nem todos sabiam calar. E a notícia se espalhou como veneno pelos rios, condados, vilarejos, até chegar aos ouvidos de homens que escreviam leis com balas. Em Baton Rouge, alguém abriu uma carta. Em Shreveport, um juiz assinou uma ordem. Em Houston, um advogado com o sobrenome Vitemore mobilizou os contatos. E em Ellington, o coronel, derrotado, apertou o papel com raiva e disse 3 palavras. Tragam-nos. O amor entre raças era ilegal. Ponto. Não importava a linhagem. Nem destino. Ou verdades descobertas. Para o sistema, os juízes, os homens que temiam perder seu trono, Clara havia traído sua origem. E Elijah, por amar, cometer o crime mais imperdoável do Sul, fazer uma mulher branca desejar a mistura. Foi assim que chegou a patrulha estadual. Numa madrugada úmida, 5 homens armados invadiram o pântano sem aviso. Tinham lanternas, cães e fuzis. Diziam ter autoridade do Estado, mas ninguém em Alliance do Serpent reconhecia aquelas insígnias. Não eram lei. Eram punição. Estavam vestidos de marrom, com botas negras que afundavam na lama, se na dignidade. Clara foi despertada pelo som de facões cortando galhos. Todo mundo sai com as mãos para cima. Elijah Batiste, você está acusado de seduzir uma mulher branca à força e de associação com culto pagão. Clara Vitemore, você está sendo requisitada por desobediência civil e fuga. Você tem 5 segundos. Mama Ibo saiu na frente. Não ergueu as mãos. Trazia um lenço vermelho na cabeça e um sininho de cobre no pescoço. Esta terra não pertence ao Estado, disse, com firmeza.
Vocês estão fora do seu tempo. Um dos homens a empurrou ao chão. Elijah apareceu entre as árvores, o rosto descoberto. Clara caminhou até ele, com o coração disparado. Não, sussurrou ele. Você não. Sim, disse ela. Juntos. Quando os soldados perceberam que ela o tomava pela mão, como se fossem iguais, um deles cuspiu no chão. Outro ergueu o rifle. Você não sente vergonha, desgraçada? Gritou. Tocá-lo assim, na frente de todo mundo? Você sabe o que isso significa? Clara não desviou o olhar. Sim. E você não se arrepende? Não me arrependo de ter escolhido a verdade, disse ela. Me arrependo de não tê-la buscado antes. Os homens os arrastaram. Não houve julgamento. Nem explicação. Só cordas. Gritos. Violências. Elijah foi amarrado de mãos e pés. Clara foi separada, insultada, empurrada para o chão. Uma mulher branca e um homem negro. Dando as mãos. Presos. Mas não escravos. Nem crianças. Eram dois mundos unidos, e o sistema não sabia como romper isso. Naquela noite, numa cela úmida de uma delegacia de madeira apodrecida, Clara se aproximou de Elijah através dos barrotes. Mal conseguiam encostar os dedos. Ele sangrava na sobrancelha. Ela tinha um hematoma na mandíbula. Mas nos olhos deles não havia derrota. Vão nos separar, disse ele. Mas não vão nos apagar, respondeu ela. E se nos matarem? Clara encostou a testa no metal. Então que façam isso sabendo que o que tentamos foi mais corajoso do que tudo que eles construíram. Silêncio. Apenas o rangido da madeira. E uma verdade que flutuava, quase sem forma. O que despertaram não podia dormir novamente. Porque já não eram apenas duas pessoas apaixonadas. Eram memória. Eram o cruzamento. O mestiçagem. A prova viva de que o sistema falhou. No dia seguinte, Clara foi tirada da cela e enviada de trem para Houston, onde sua família tinha uma solução médica. Um asilo para mulheres perturbadas, onde as trancavam até esquecerem seu próprio nome. Elijah foi levado num caminhão até Huntsville, a um campo de trabalhos forçados. O sistema os partia. Mas o amor ainda vibrava. E não era romântico. Era revolucionário. Um amor que planta sementes na lama e floresce apesar dos fuzis. Através da fresta da janela do trem, com as mãos algemadas, Clara escreveu com um alfinete em seu braço numa única palavra. Lembre. Porque ela sabia que as celas enferrujavam. As prisões desmoronavam. Mas as raízes. As raízes nunca morrem. No sul do Texas, o inverno não era como nos livros europeus que Clara lia. Não trazia neve nem silêncios brancos. Era uma estação implacável. A umidade penetrava nos ossos, as manhãs eram cinzentas como pele de cadáver, e o ar cheirava a coisas murchas. E era assim que se sentia o asilo onde Clara fora trancada. Um casarão esquecido por Deus e pelos homens, habitado por mulheres que falavam com anjos ou que não falavam com ninguém. Ali, quiseram torná-la invisível novamente. Apagá-la. Desmembrá-la de seu desejo, de sua herança, de sua história. Chamavam-na de O Senhorita Vitemore. Mas ela já não respondia a esse nome. Ela respondia ao silêncio das suas raízes. Aos tambores que ainda ouvia ao dormir. A marca em seu braço, onde escrevera com dor e convicção. Lembre. E não esqueceu. Nem uma noite. Nem uma palavra. Nem um beijo. Nem o sangue compartilhado com Elijah. Nem a terra que a chamou com voz de barro. Elijah, por outro lado, foi engolido por outro tipo de inferno. A prisão de Huntsville era uma fazenda de trabalho disfarçada de redenção. Mandaram-no cortar lenha, erguer cercas de arame, limpar esterco com dedos partidos. Os guardas não o tocavam, mas o vigiavam como se soubessem que aquele homem calado e forte tinha um fogo dentro que não se apagava com chibatadas ou grades.
E tinham razão. Porque Elijah não planejava fugir. Planejava resistir. Não com gritos. Não com violência. Com memória. Às noites, em vez de dormir, falava baixinho para o jovem que dormia na cama de baixo. Contava sobre a história de uma mulher branca que não teve medo de amar. De uma mãe enterrada entre raízes. De uma pedra sagrada num pântano esquecido. De uma marca compartilhada. E esse jovem, chamado Henry, começou a ouvir. E depois Henry contou a outro. E esse a outro ainda. Em poucos meses, no campo de trabalho, a história de Clara e Elijah virou lenda. Uma história proibida. Uma história que não constava nos livros. Mas que ardia nas gargantas de quem jamais se sentirá visto. Enquanto isso, em Eliance do Serpent, o vazio deixado por seus 2 filhos ausentes começou a se transformar em movimento. Mama Ibo, velha mas incansável, começou a visitar outras comunidades próximas. Contava o que havia ocorrido. Não com nomes, mas com símbolos. Ela dizia. Uma mulher branca veio até a lama e se sentou entre os seus. Um homem do pântano foi tomado pelo fogo. Mas a história não terminou ali. Porque quando uma árvore cai, sua semente já repousa no solo. E assim, sem chamar de revolução, começaram a semear. Uma menina de 12 anos em Opelousas cortou seu cabelo loiro em sinal de respeito e o enterrou em frente à sua casa. Um jovem negro de Nova Orleans se recusou a mudar de calçada ao cruzar com uma mulher branca. Uma costureira idosa em Shreveport começou a bordar lenços com as palavras "lembre". E tudo isso, e por uma história que ninguém imprimiu, mas todos ouviam com a alma. No asilo, Clara conseguiu roubar uma folha de papel, um pedaço de carvão e um fio de tecido. Durante semanas, escreveu uma carta. Uma só. Não a endereçou ao pai, nem a um advogado, nem a um jornal. Endereçou a Mama Ibo. E escreveu. Não sei se voltarei. Mas se minha voz ainda vive em alguém, se ainda se escutam os tambores da mistura. Então que essa história não morra. Não fui rainha da Inglaterra. Fui rainha do pântano. E isso é mais do que suficiente. A carta foi interceptada por uma enfermeira negra. Mas em vez de entregá-la às autoridades, leu-a em segredo. E a copiou. À mão. E essa cópia chegou a Eliance do Serpent. E de lá, se espalhou como fogo em capim seco. Dezembro terminou com as estrelas baixas. E embora Clara e Elijah ainda estivessem presos, já não estavam sozinhos. Tinham semeado no coração de muitos a certeza de que o amor não era traição. Que o sangue não precisava ser pureza, mas encontro. E que os segredos, quando contados com coragem, viram pontes. Mas algo mais estava nascendo. Um rumor nos corredores do asilo. Uma sombra que se movia entre cartas censuradas. Um nome sussurrado entre os guardas da prisão. Alguém estava tentando libertá-los. Não com armas. Não com leis. Com memória. Com comunidade. Com fé. E essa pessoa não era quem Clara nem Elijah esperavam. Porque a mudança estava vindo de dentro dos Vitemori. Às vezes, a mudança não vem de fora. Vem de dentro do monstro. Do próprio coração da estrutura que parecia indestrutível. E às vezes, essa mudança carrega um sobrenome maldito, Vitemori. A carta chegou com o vento do norte, em um envelope cinza, sem remetente. Foi entregue em silêncio, entre remédios e controles de rotina, por uma enfermeira que baixou o olhar ao colocá-la na cama de Clara. Ela reconheceu o toque do papel. A caligrafia era de sangue. Tinha o traço que dói. Era de Samuel Vitemori, seu primo. O filho mais novo do irmão de seu pai. Um homem que Clara vira quando criança, em banquetes, brincando com espadas de madeira. Um jovem sempre à sombra do coronel, sempre observando, nunca falando. A carta dizia: Clara, não sei se você se lembra de mim. O que fizeram com você não foi apenas injusto. Foi o reflexo do que nos ensinaram desde o nascimento.
calar, castigar, temer a cor, o corpo e a mistura. Mas eu vi o que fizeram com sua mãe. Ouvi. E calei. E desde então, não durmo em paz. Sua história chegou até mim. Seu nome, em voz baixa, é dito em círculos de mulheres, em igrejas onde rezam em sussurros. Chamam você de Rainha do Barro. Você sabia disso? Eu não tenho coragem de enfrentar meu pai. Mas tenho acesso. E comecei algo. Uma assinatura nos arquivos judiciais. Um contato na prisão. Um plano pequeno e mais real. Talvez eu não consiga devolver sua liberdade por completo. Mas posso abrir a porta. Apenas uma fresta. Para que o barro faça o resto. Se você conseguir sair, não deixe que te encontrem. Volte ao sul. Volte ao seu nome. Assinado. Samuel W. Clara leu a carta 3 vezes. Não chorou. Mas algo dentro dela, uma parte que havia adormecido desde que foi trancada, se reacendeu como fogo em palha seca. Naquela noite, não dormiu. Contou os passos do guarda. Mediu o som do vento. E quando a enfermeira de confiança lhe entregou uma pequena chave embrulhada em gaze e soube que a fresta estava lá. Enquanto isso, em Huntsville, Elijah também recebeu algo. Um pedaço de tecido branco, escondido na comida. Bordado à mão, com uma única palavra. Corra. Não precisou de mais explicações. Um preso que lhe devia favores distraiu os guardas. O trinco cedeu com um leve clique. E na confusão provocada por um pequeno incêndio nos estábulos, Elijah escapou entre a fumaça, coberto de terra, com os olhos ardendo e as mãos ainda acorrentadas. Correu como se o barro o chamasse. Por que chamava? Clara saiu pela porta dos fundos do asilo, vestida como uma enfermeira. Os campos estavam cobertos de geada. A lua era um espelho limpo. E seus passos eram tão suaves que nem os cães latiram. Ninguém a viu. Mas as árvores a reconheceram. O ponto de encontro foi o rio Neches, onde um barco a remos aguardava, escondido entre os juncos. Um menino indígena fora enviado por Mama Ibo, como guia silencioso. Clara chegou primeiro. E esperou. O frio a cortava, mas sua alma ardia. E então, entre a neblina uma silhueta surgiu. Descalço. Ferido. Livre. Elijah. Os olhos se encontraram, sem palavras. O barro entre seus pés era testemunha. Ela correu. Ele a segurou. Não se beijaram. Não disseram o eu te amo. Porque não era preciso. O corpo de Clara repousou contra o dele e sentiu o que só as árvores velhas sabem. Ter resistido ao vento. E quando subiram no barco, sem olhar para trás, Clara disse com voz firme: não somos fugitivos. Somos sobreviventes. Elijah assentiu. E agora, somos raiz. A canoa avançou pelo rio, envolta em neblina. Atrás, o mundo que tentou destruí-los. Adiante, o lugar onde o barro os esperava. Onde a história não era crime. Onde a mistura não era vergonha. Onde o sangue era a verdade. Naquela noite, em Eliance do Serpent, Mama Ibo acordou às 3 da manhã. Não por um ruído. Mas por um sonho. Levantou-se devagar, acendeu uma vela e foi até a pedra sagrada. Ali, entre galhos e silêncio, colocou 2 novas figuras de barro. Uma mulher. Um homem. Juntos. Já não partidos. Já não divididos. E disse ao ar, sem medo: eles voltaram. Mas nem todos estavam prontos para celebrar. Porque o sobrenome Vitemore não se rende tão facilmente. E a notícia da fuga se transformaria, nos meses seguintes, em uma caçada. E a última traição ainda estava por acontecer. E desta vez, viria disfarçada de perdão. Se essa história mexeu com algo dentro de você, deixe um like.
Escreva nos comentários a palavra raiz para sabermos que você ficou até o fim. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita no poder do amor verdadeiro e nas segundas chances. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que despertam a alma.